Olá! Que a bênção de Deus alcance a sua vida neste momento. Você está no canal Oração e Fortaleza. Que alegria e que bênção estarmos juntos no nosso cantinho de fé. É muito bom ter você aqui conosco. Em tempos de opressão, quando o desespero parece ser a única herança de um povo, a história por vezes escolhe um líder nos lugares mais improváveis. Não num campo de batalha, nem num trono de poder, mas num pequeno cesto de papiro, flutuando à mercê das águas de um rio. Esta é a história de uma criança nascida sob uma sentença de morte, criada entre dois mundos, destinada a confrontar um império e a mudar o curso da fé para sempre. Esta é a jornada de Moisés, o homem que desafiou o Egito, libertou uma nação e falou com Deus face a face. Nossa história começa no Egito, a terra do esplendor e da crueldade. O povo hebreu, antes convidado de honra, agora gemia sob o peso da escravidão. O faraó, o Deus vivo do Nilo, temia o crescimento daquela nação estrangeira dentro de suas fronteiras. E o medo, como sempre, gera a brutalidade. Uma ordem terrível é decretada. Todo menino hebreu recém-nascido deveria ser morto. Um genocídio silencioso, executado no momento mais sagrado da vida, o nascimento. Imagine o terror que se espalhou pelas casas de barro dos escravos. Cada gravidez, uma mistura de esperança e pavor. É nesse cenário de escuridão que uma mulher da tribo de Levi dá à luz um filho. A Bíblia nos diz que ela viu que ele era formoso, mas que mãe não vê a beleza em seu próprio filho. Naquele pequeno rosto, ela não via apenas um bebê, mas uma centelha de vida que se recusava a apagar. E por 3 meses, o amor materno e o medo travaram uma batalha silenciosa contra o decreto do faraó. Cada choro abafado, cada noite em vigília, era um ato de desafio. Mas o segredo não poderia durar para sempre. Com o coração pesado, ela toma uma decisão desesperada. Um último ato de fé. Ela tece um pequeno cesto de papiro, calafetando-o com betume e piche, transformando-o numa pequena arca. Você consegue imaginar o silêncio daquele momento? As lágrimas da mãe, misturando-se ao piche, enquanto ela deitava seu filho nas águas do Nilo, o mesmo rio que deveria ser seu túmulo. Ela não o abandona ao acaso, mas o coloca estrategicamente entre os juncos, onde a realeza costumava se banhar. Um plano nascido da mais profunda impotência, mas guiado por uma esperança impossível. E é então que a providência, tecendo seus fios invisíveis, entra em cena. A própria filha do faraó, a filha do homem que ordenou a morte, desce ao rio para se banhar. Ela vê o cesto, ela ouve o choro, e ao abrir a pequena arca, seu coração se compadece. Um decreto de Estado não é páreo para o choro de uma criança indefesa. Naquele instante, a irmã do bebê que observava de longe age com uma sabedoria e coragem que desmentem sua idade. Ela se oferece para encontrar uma ama de leite hebreia para o menino. Numa reviravolta que só pode ser descrita como divina, a própria mãe de Moisés é paga para amamentar e criar seu filho. O menino é salvo, e a mulher que o entregou às águas agora o recebe de volta em seus braços, sob a proteção do palácio. O tempo passa, e a criança é levada à filha do faraó, que o adota formalmente. Ela o chama de Moisés, dizendo, porque das águas o tirei. O nome, que significava sua salvação, também seria um lembrete constante de sua origem dividida. Moisés cresce entre 2 mundos. No palácio do faraó, ele recebe a mais fina educação. Ele aprende a ler os hieróglifos, a entender as estratégias militares, a debater com os filósofos e a navegar pelas complexas intrigas da corte. Atos dos Apóstolos nos diz que ele se tornou poderoso em palavras e obras. Ele era, para todos os efeitos, um príncipe do Egito, mas em seu sangue, em sua alma, corria outra herança,
a herança dos escravos que construíam as cidades que ele chamava de lar. Essa dualidade deve ter criado uma tensão insuportável. Imagine o jovem Moisés, vestido com linho fino, observando dos terraços do palácio o sofrimento de seu próprio povo. Cada estalar do chicote, cada gemido de dor deve ter ecoado em seu coração como uma acusação. Ele era parte do sistema opressor e, ao mesmo tempo, vítima por descendência. Quem era ele? Um egípcio privilegiado ou um hebreu acorrentado? Essa pergunta, sem dúvida, o assombrou durante anos, preparando o palco para o dia em que ele seria forçado a escolher um lado. E esse dia chegou. Já adulto, Moisés sai do conforto do palácio e vai ao encontro de seu povo. Ele não vai como um príncipe, mas como um observador silencioso. Ele vê o trabalho forçado, a exaustão, a desumanidade. Então, ele vê algo que quebra a barreira de sua contenção. Um feitor egípcio espancando um escravo hebreu. Naquele momento, anos de conflito interno, de culpa e de raiva reprimida, explodem. Aquela não era uma injustiça abstrata, era um ataque à sua própria carne, ao seu próprio sangue. Num impulso, olhando para os lados e não vendo ninguém, ele age. Ele mata o egípcio e esconde o corpo na areia. Foi um ato de justiça distorcida, um grito de fúria de um homem que não sabia como canalizar sua dor. Ele pensou que seu ato foi secreto, um passo na libertação de seu povo. Mas ele estava enganado. No dia seguinte, ao tentar apartar uma briga entre dois hebreus, a verdade o atinge como um raio. Um deles o confronta. Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? O medo o invade. Seu segredo não era mais um segredo. E quando a notícia chega ao faraó, a vida de Moisés como príncipe termina. Ele não é mais um membro da corte. Ele é um assassino, um traidor. Ele foge do palácio, foge da justiça do faraó, foge de seu povo que o rejeitou e foge de si mesmo, do homem violento que se revelou. Sua fuga o leva a Midian, uma terra distante e árida. O príncipe se torna um fugitivo. Aquele que dormia em lençóis de luxo agora dorme sob as estrelas. Sentado junto a um poço, ele encontra mais uma vez a injustiça, quando pastores expulsam as filhas de um sacerdote local. Mas desta vez, sua intervenção é diferente. Não é a fúria de um assassino, mas a coragem de um protetor. Ele defende as mulheres e dá de beber a seus rebanhos. Esse ato de bondade lhe rende um convite para a casa de Jetro, o sacerdote de Midian. E ali, no exílio, Moisés encontra um novo começo. Ele se casa com Zípora, uma das filhas de Jetro. Ele tem um filho e o chama de Gerson, que significa estrangeiro ali. O nome revela tudo. Mesmo com uma nova família, um novo lar, ele ainda se sente um forasteiro. Um homem sem pátria, sem identidade. Por 40 anos, Moisés vive no deserto. 40 anos de silêncio. O príncipe aprende a ser pastor. O homem poderoso em palavras aprende a linguagem do silêncio, do vento e das estrelas. Ele troca os corredores do poder pela vastidão do deserto. Esse exílio não foi um tempo perdido, foi uma purificação. O deserto o despojou de seu orgulho egípcio, de sua autoconfiança equivocada. Deus o estava esvaziando para poder enchê-lo. Um dia, enquanto pastoreava o rebanho de seu sogro, ele os leva para o lado mais distante do deserto, até Horebe, a montanha de Deus. E é ali, na solidão absoluta, que o ordinário é invadido pelo extraordinário. Ele vê uma sarça, um arbusto comum do deserto em chamas, mas o fogo não a consome. A curiosidade o atrai. E quando ele se aproxima, uma voz ecoa do meio do fogo, uma voz que mudaria tudo. Moisés, Moisés. E Moisés, o fugitivo, o pastor, o estrangeiro, responde: eis-me aqui. A voz se identifica como o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
Moisés esconde o rosto, pois teme olhar para Deus. E então Deus revela seu plano. Ele ouviu o clamor de seu povo, ele viu o sofrimento, e ele desceria para libertá-los. E a ferramenta escolhida para essa libertação era o próprio Moisés. Eu te envio a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. A reação de Moisés é de profunda insegurança. Este não é o mesmo homem que matou o egípcio com as próprias mãos. O deserto o humilhou. Quem sou eu? Ele pergunta. Um pastor, um gago, um assassino foragido. A resposta de Deus não é sobre quem Moisés é, mas sobre quem Deus é. Eu serei contigo. Moisés continua a hesitar. E se me perguntarem o teu nome? A resposta de Deus é uma das revelações mais profundas da história. Eu sou o que sou. O Deus eterno, autoexistente, fiel à sua aliança. Moisés ainda duvida, e Deus lhe concede 3 sinais milagrosos: o cajado que vira cobra, a mão que fica leprosa e se cura, e a água que vira sangue. Mesmo assim, a insegurança persiste. Eu sou pesado de boca e pesado de língua. Deus, com uma paciência divina, lhe oferece seu irmão, Arão, como porta-voz. Cada objeção de Moisés é respondida. Cada fraqueza é coberta. O chamado está completo. O pastor relutante retorna ao Egito, não mais como um fugitivo, mas como o embaixador do Eu Sou. A confrontação que se segue é uma batalha épica, não entre 2 homens, mas entre 2 deuses. O faraó, que se considerava um deus na terra, e o Deus invisível dos escravos. A resposta inicial do faraó é de desprezo. Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz? Em vez de libertar o povo, ele aumenta a opressão. A palha para os tijolos é negada, mas a cota de produção permanece a mesma. O sofrimento se intensifica e os hebreus se voltam contra Moisés. Em sua angústia, Moisés clama a Deus, que renova sua promessa com poder e autoridade. O que se segue é uma guerra espiritual manifestada em 10 pragas. Cada praga não foi um desastre natural aleatório, mas um ataque cirúrgico e deliberado a uma divindade egípcia. O Nilo, o deus Hapi, fonte de toda a vida, torna-se sangue e morte. A deusa sapo Requete, símbolo da fertilidade, se multiplica numa praga sufocante. O deus Sol, Ra, a maior divindade do Egito, é humilhado por 3 dias de trevas impenetráveis. Uma escuridão que podia ser sentida. Os magos do faraó, com suas artes secretas, tentam replicar os milagres, mas logo são forçados a admitir: isto é o dedo de Deus. A cada praga, o coração do faraó endurece. Ele negocia, promete, mas volta atrás. Até a 10ª e última praga, a mais terrível de todas, a morte dos primogênitos. Naquela noite, Deus institui a Páscoa. O sangue de um cordeiro sem defeito, passado nos umbrais das portas, seria o sinal. Onde o anjo da morte visse o sangue, ele passaria por cima. Uma lição de salvação através do sacrifício. Naquela noite, um grande clamor se ergueu no Egito. Não havia casa onde não houvesse um morto. O Deus vivo, o faraó, que não pôde proteger nem mesmo seu próprio filho, finalmente cede. O povo de Israel sai do Egito, não como fugitivos, mas como um exército vitorioso, carregando os despojos de seus opressores. Mas a liberdade era apenas o começo. Presos entre o exército do faraó, que mudara de ideia, e as águas do Mar Vermelho, o pânico toma conta do povo. Eles preferiam a escravidão à morte no deserto. Mas Moisés, agora um líder forjado no fogo, declara com fé: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E então, o milagre dos milagres. Moisés estende seu cajado e as águas se abrem, criando um caminho seco no meio do mar. Israel passa em segurança e as mesmas águas que foram sua salvação se tornam o túmulo do exército egípcio. A jornada no deserto seria sua própria prova de fogo.
A euforia da libertação deu lugar à dura realidade da sobrevivência. A falta de água, a fome, os inimigos. A cada desafio, o povo murmurava, reclamava, sentia saudades da segurança da escravidão. E a cada murmúrio, Deus respondia com provisão milagrosa. Água amarga que se torna doce, água que brota de uma rocha, o maná que chove dos céus a cada manhã. No Monte Sinai, a nação recém-nascida recebe sua constituição. Em meio a trovões, relâmpagos e fumaça, Deus entrega os 10 mandamentos. Uma aliança é firmada. Israel seria o tesouro particular de Deus, uma nação de sacerdotes. Mas enquanto Moisés está no monte, em comunhão com Deus por 40 dias, o povo, impaciente, constrói um bezerro de ouro. A traição é rápida e profunda. A ira de Deus se acende e é a intercessão desesperada de Moisés que salva o povo da destruição. Ele se coloca na brecha, oferecendo a própria vida em troca da deles. Por 40 anos eles vagueiam, uma geração inteira perecendo no deserto por sua incredulidade. Moisés suporta rebeliões, desafios à sua liderança e o peso constante de um povo de dura cerviz. Até mesmo ele, em um momento de frustração, desobedece a Deus, ferindo a rocha em vez de falar com ela, um ato que lhe custaria a entrada na terra prometida. Ao final de sua longa vida, Moisés prepara a nova geração. Ele nomeia Josué como seu sucessor. Ele profere seus discursos finais, registrados em Deuteronômio, recapitulando a lei, relembrando a história, suplicando ao povo que escolha a vida. E então ele sobe ao Monte Nebo. De lá, Deus lhe mostra a terra que ele lutou tanto para alcançar, a terra que seus pés jamais pisariam. Ele a vê com os olhos, cumpre sua promessa de visão, e ali, em Moabe, o servo do Senhor morre. O legado de Moisés é imensurável. Ele foi o libertador relutante, o profeta gago, o legislador paciente, o intercessor apaixonado. Nenhum outro profeta em Israel conheceu o Senhor face a face. Sua história não é a de um herói perfeito, mas a de um homem falho, moldado, quebrado e usado de forma extraordinária por um Deus fiel. É um testemunho eterno de que Deus não chama os capacitados, mas capacita aqueles que Ele chama, transformando um fugitivo do deserto no pastor de toda uma nação.